Salve galera! Como combinado, segue o vídeo de revisão sobre o Brasil pré-colonial. A gente estudou e discutiu num vídeo passado sobre o Brasil pré-colonial e eu prometi deixar esse vídeo aqui para vocês. Vamos lá. Bom, a história do Brasil, pelo menos oficialmente, é dividida em Brasil colônia, Brasil império e Brasil republicano. O Brasil colônia compreende o tempo de 1500 a 1822, embora haja divergências sobre essa data. Alguns afirmam que a presença europeia portuguesa aqui se deu anteriormente e outros afirmam que já existia história do Brasil com a vinda dos índios para a América, né? Então isso fica esse ponto aí subjetivo nessa discussão. Mas vamos nos concentrar aqui no período pré-colonial. O período pré-colonial vai de 1500 a 1530. É o período em que Portugal não designou nenhum projeto de colonização do Brasil. Portugal não estava interessado em colonizar o Brasil. Por quê? Porque as Índias era muito mais lucrativo, o comércio indiano era lucrativo, devido às especiarias que as Índias ofereciam, que tinham um alto valor comercial na Europa. Então ir para as Índias era um sucesso garantido. Quando Portugal aqui chega, ela não encontra um produto no Brasil que tivesse um valor imediato dentro do comércio europeu daquela época, né? As drogas do sertão que aqui existiam, Portugal não conhecia ainda todo o Brasil naquele momento, não tinha uma exploração do continente brasileiro, então o Brasil não valia a pena ser explorado comercialmente durante esses 30 primeiros anos. Bom, o que vai existir aqui no Brasil durante esses 30 primeiros anos, na visão europeia, na visão portuguesa? Aqui será morada de três tipos de europeus, de três tipos de portugueses. A gente vai conhecer náufragos, cujo mais famoso e mais importante para a história, pelo menos aqui da Bahia, e quiçá do Brasil, é Caramuru, Diogo Álvares Corrêa, que vai ser encontrado no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, e posteriormente será aceito pela nação indígena Tupinambá e irá se casar com Paraguaçu, na qual filha do chefe Taparica, e ele inclusive vai levá-la para a Europa e tem um registro de batismo dela lá na França. Ela vai passar a se chamar Catarina, Catarina do Brasil. Ele construiu para Paraguaçu, para Catarina, a primeira igreja do Brasil, uma igreja simples aqui em Salvador, não tinha sido encontrado pedreiras, então não tinha construções ainda de pedra sólida, uma igreja simples hoje na Ladeira da Graça, né? E ali será uma igreja de taipa, né? Bastante rude. Hoje é uma igreja de pedra, uma igreja tradicional, de um bairro tradicional de Salvador, né? Enfim, Caramuru vai ser importante como comunicador, com esse elo entre europeus e indígenas que irá se processar ao longo da história do Brasil, né? Ele vai ser esse elo de ligação entre essas duas culturas. Vai ser um comerciante, né, de produtos tropicais, vai comercializar com franceses e com portugueses possivelmente, né? Quanto à origem do nome dele, existem algumas divergências. Alguns afirmam que Caramuru significa aquele que fez fogo, por ele ter atirado para cima. Outros têm a certeza, e essa visão é mais aceita, de que Caramuru é porque ele foi encontrado pelos tupinambás no bairro do Rio Vermelho, na Pedra da Mariquita, entre as rochas, como um peixe, né, muito pequeno, e até hoje a gente chama aqui no litoral esse peixe branco, né, geralmente amarelo, de caramuru, né, peixe-cobra. Pois bem, além de náufragos, que teve o Barão de Cananéia, Caramuru, né, dentre outros, a gente tinha presença também nesse período pré-colonial de traficantes, homens que viviam aqui e traficavam madeira, traficavam papagaios, peles, produtos tropicais com comerciantes que vinham da Europa. Caramuru, inclusive, foi um deles, né? E tinham também os degredados, eram homens que vinham para cá cumprir o degredo, né? Eles tinham pena a cumprir em Portugal e eram mandados por Brasil, que era uma forma de ficar menos custoso ao Estado português, eles viverem aqui, e era uma forma deles aprenderem o idioma local. Nesse período pré-colonial, Portugal se limitou a construir feitorias ao longo do litoral. Feitorias eram casas de madeira que serviam de um entreposto comercial, era uma presença portuguesa aqui no litoral.
Inclusive, quem nasce no Rio é chamada de carioca, né? Chamado de carioca, pelo fato daquela região ter uma feitoria. Então os índios passavam e apontavam a casa de branco, a carioca, a casa de branco. E daí vinha o nome carioca, né? Ainda no período pré-colonial, Portugal se limita a enviar dois tipos de expedições, né? Primeiramente, o rei vai enviar uma expedição de exploração para reconhecer o litoral, saber seus potenciais, batizar os acidentes geográficos, dar o nome dos lugares, geralmente seguindo as datas cristãs, as datas católicas, né? Por isso que a gente terá nomes sagrados nos acidentes geográficos, Baía de Todos os Santos, né? Santa Catarina, enfim. Ou a gente tinha nomes indígenas para os lugares aqui no Brasil, ou nomes católicos, certo? Depois da expedição de exploração, que era para reconhecer as potencialidades dessa nova terra, também tinha a expedição guarda-costa, que servia para fiscalizar o litoral brasileiro, que já estava tendo a presença constante francesa. Os franceses conheceram esse caminho inaugurado por Portugal e vinham para cá e já estavam fazendo alianças com os indígenas brasileiros. Algumas nações indígenas já tinham alianças com franceses. Tem relatos de cronistas de que tinham filhos de franceses com indígenas vivendo nas aldeias, né? nas nações indígenas. Então, a expedição guarda-costa vinha para proteger esse litoral. Pois bem, esse período pré-colonial, que é um período que não houve uma ocupação efetiva de Portugal, não houve uma colonização efetiva, vai acabar em 1530, quando o rei de Portugal enviará uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza para explorar o litoral brasileiro, explorar um pouco o continente e fundar a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. E aí é o capítulo para o nosso próximo vídeo. Tá joia? Muito obrigado pela visualização, fiquem bem e aguardo ansioso o próximo vídeo. Um grande abraço.